Oi, oi galera, paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre renúncia. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com isso. Então, pega o seu chá, o seu café, a sua água, qualquer coisa para você tomar. Tô aqui com o meu chá gelado. Recentemente eu assisti um filme que ele tá bem famoso no meio cristão, que é o filme A Forja. Tem uma coisa específica, não vou dar spoiler, respira que eu não vou dar spoiler. Mas tem uma coisa muito específica desse filme que me pegou e me fez lembrar algo. No filme tem um personagem específico que ele fala que ele renunciou a algo, não vou dar spoiler, e que foi necessário ele renunciar. E aí me fez lembrar de algo que eu renunciei. E eu quero muito compartilhar isso com vocês. Com 6 anos, a minha mãe me colocou no balé. E eu fiquei no balé até os meus 16 ou 17 anos eu tava no balé. Acho que até os meus 16. Quero compartilhar com vocês que hoje eu não danço mais balé porque eu precisei renunciar isso. E foi muito difícil pra mim. Ah, mas Nicole, por que o Senhor pedia pra você renunciar o balé? Calma que eu vou explicar. O balé, ele sempre foi uma paixão minha. Sempre. A dança, no geral, sempre foi uma paixão minha. A dança sempre fez parte daquilo que eu sou, tá? Na minha essência. O ano era 2020, foi o ano que eu comecei a pegar bem firme no balé. Porque até então, eu era bem criança quando eu entrei no balé. Eu fazia balé porque eu amava, porque eu gostava, mas eu não levava a sério, né? E 2020 foi quando eu comecei a pegar firme no balé e comecei a entender que o balé é uma profissão e que eu poderia seguir carreira. Então eu comecei a colocar isso dentro do meu coração, de que eu queria ser bailarina profissional, de que eu queria entrar numa companhia, e eu queria ir pra fora, queria morar fora e trabalhar com isso fora, enfim. Eu comecei a pegar muito firme no balé, né? O 2020 foi o ano da pandemia e enfim, e foi o ano que eu peguei firme no balé de verdade. Eu treinava em casa, eu deixava de estudar a escola, né, que era online, fazer as lições online, para poder treinar balé. Então eu treinava 24 horas por dia. A minha mãe ficava doida porque ela via eu treinando, ela ficava, meu Deus, você não cansa? E assim, gente, eu me esforcei muito nesse ano, eu dei, tipo assim, me doei 100%. E eu treinava 24 horas, eu organizava a minha semana com treinos, então eu fazia fortalecimento, alongamento, não sei o que. Enfim, comecei a ser regrada até com a alimentação. Só que também o ano de 2020 foi o ano que eu virei mocinha. Então eu comecei a desenvolver corpo, né? Desenvolvi seio, enfim. Eu lembro que eu ia dançar um solo e era com aqueles tutu. E eu lembro que o tutu eu mandei fazer em 2019. Em 2019 eu mandei fazer o tutu. E aí, até o começo de 2020 ele tava servindo. Aí veio a pandemia, a gente ficou muito tempo em casa, mas eu fazia aula de balé online e treinava em casa. E aí, quando teve um período de 2020 que retornou às aulas, né, com todas as limitações e regras da quarentena, mas da pandemia, no caso, mas voltou, a gente tinha que usar máscara, enfim. A gente começou a ensaiar de volta as coreografias e eu comecei a ensaiar de volta o meu solo. E aí, teve um determinado dia que eu precisava ensaiar com o figurino. E aí, o figurino não servia em mim. E aí, eu fiquei doida, porque eu tinha achado que eu tinha engordado muito. Minha mãe tentava me explicar que eu estava desenvolvendo o corpo, enfim, mas eu não queria entender, eu não queria acreditar. Pra mim, eu tava gorda. E eu realmente também engordei um pouquinho, mas não foi nada. Isso mexeu muito comigo, né? Eu comecei a ser muito mais regrada em questão de alimentação. E quando eu treinava em casa, mesmo as aulas voltando presencial, eu continuava treinando em casa. E assim, gente, eu não tinha equilíbrio, eu não sabia me equilibrar, eu me doava 100%. Tinha determinados treinos que eu treinava sozinha, sem supervisão de profissional. E aí eu comecei a me lesionar também no joelho. Então foi um período que eu deixei de ser saudável, eu estava tão obcecada nisso que eu parei de ser saudável. Já não estava fazendo bem pra mim, estava fazendo mal. Só que eu não conseguia enxergar isso. Comecei a ser muito regrada com a minha alimentação também. Ao ponto de diminuir muita quantidade de comida, sabe? Enfim, isso me gerou muitos transtornos
né? Muitas coisas, até emocionalmente falando, mentalmente. Eu comecei a desanimar com o balé, né? Eu era muito constante no balé, muito constante, muito determinada, muito esforçada. As pessoas viam isso em mim e falavam, caramba, você é muito determinada, muito esforçada, admiro muito isso em você. Só que era algo que já não era tão saudável. Isso não tá mais sendo saudável, não tá mais sendo legal pra mim. Teve um determinado dia, eu tava fazendo meu devocional e o Senhor falou pra mim, você vai parar de fazer balé. E eu não queria, né? Eu ignorei e continuei nessa pegada, até que eu me lesionei no joelho e tive que parar de dançar, dar uma pausa. A força doía muito meu joelho, não conseguia mais dançar. E o Senhor falando pra mim, entrega o balé, eu tenho outros planos pra você. Eu acabei dando uma pausa, obrigatoriamente por conta do joelho. Creio que o Senhor permitiu que isso acontecesse para que eu me ligasse, porque o Senhor estava me falando, para. E eu não parava, continuava. Até uma hora que aconteceu isso e eu tive a obrigação de parar. Então eu dei uma pausa, na verdade, porque eu ainda fui teimosa. Eu dei uma pausa e voltei. Quando eu voltei, já não era mais algo que eu gostaria de estar. O Senhor foi tirando a minha vontade aos poucos. E eu lembro que quando eu realmente decidi parar de fazer balé, foi um choque até pra minha família. Porque eu era conhecida como a Nicole bailarina, como a Nicole que faz balé. Até no meio, tipo assim, de família, da igreja, todo mundo. Quando eu parei de fazer balé, foi um choque pra todo mundo. O que eu quero entrar nesse assunto de renúncia? Eu precisei entregar o meu Isaac. O balé foi o meu Isaac. E eu precisei entregar, porque era algo que eu amava. E esse foi o erro. Eu amei num ponto que eu coloquei acima de todas as coisas. Foi a minha prioridade. Aquele ano foi o balé. E eu estou falando isso porque realmente aquilo foi uma prioridade, se tornou uma prioridade que eu deixava de fazer as coisas que importavam também. Então, tinha dias que eu não fazia devocional, tinha dias que eu não fazia lição da escola, que eu ia treinar. Tinha momentos que eu deixava de ir pra igreja porque nesse dia eu ia dançar ou porque eu tinha ensaio. Eu vivia daquilo, eu vivia só pra isso. E o Senhor estava me ensinando que eu precisava viver pra Ele. A minha vida não pode ser dedicada a algo que é fútil. A minha vida tinha que ser dedicada ao Senhor. O que eu estou falando é que eu deixei subir demais pro meu coração. Aquilo era a minha prioridade. Eu tava deixando de viver pra viver o balé. Pra viver só isso. Era só isso que eu queria saber. E eu confesso que foi difícil mesmo assim, né? Porque é uma coisa que eu vivi muito tempo, desde os 6 anos eu respirava o balé. Então foi bem difícil pra mim, mas passou, né? Hoje superei, chegamos no ponto que eu queria. Eu precisei renunciar, né? E renunciar é muito difícil, dói demais. Mas nós devemos entender que nós precisamos viver para Cristo. O nosso viver é para Cristo. Nós não estamos vivendo para nós mesmos, nem para realizar nossos sonhos. Existem coisas na nossa vida que o Senhor vai precisar que você renuncie. Sejam elas coisas como balé, ou pessoas, amizades, relacionamento. E nada vai acontecer, nada vai fluir até que você renuncie. Porque quando eu renunciei, eu consegui me destravar com o Senhor. Foi quando eu abri os meus olhos e consegui ver as coisas. Foi depois de eu ter renunciado, porque aí eu comecei a viver para Cristo, de verdade. Nasci num lar cristão, mas eu me converti de verdade em 2021. Foi quando eu comecei a entender as coisas de verdade. Isso só aconteceu porque eu renunciei. Comecei a ser firme e constante com Jesus e não com o balé. Então, esse vídeo aqui eu gostaria de dizer pra você que sim, renunciar dói muito, sangra, mas o Senhor, Ele estanca as nossas feridas, Ele sara as nossas feridas e Ele cuida das nossas feridas. E se você precisar renunciar a algo, renuncie. Jesus, Ele renunciou por nós, né? Jesus, Ele estava lá no céu, ao lado do Pai, e Ele precisou renunciar isso para descer aqui, se fazer como homem, ser humilhado, ser morto por nós. Então Ele renunciou por nós. Ele precisou sentir dores insuportáveis, que eu tenho certeza que se fosse a gente não ia aguentar, a gente ia desistir, a gente não ia querer.
Jesus até fez uma oração pro Pai, dizendo: Pai, se for possível, passe esse cálice. Porque Jesus, ele não queria, mas mesmo assim ele fez. Porque ele ama a gente, ele fez por amor. E por amor, nós devemos renunciar. Às vezes a gente acha que renunciar é o fim do mundo, mas não. A vida não vai acabar quando você renunciar a algo. Assim como Jesus renunciou por amor a nós, nós devemos renunciar por amor a Cristo. Mas o Senhor, ele olha muito para o nosso coração. Então, quando ele vê que você está disposto a renunciar por amor a ele, ele vai te recompensar por isso. Quando o Senhor olha para o nosso coração e vê que a gente está disposto a renunciar a algo que para nós tem muito valor, que vai doer muito, vai machucar demais, mas que nós estamos dispostos a fazer isso por Cristo, o Senhor vai nos recompensar. Também não precisa ficar negociando com o Senhor. Senhor, eu vou renunciar a isso, mas eu quero isso. Porque aí ele vai olhar seu coração e vai falar: você não está disposto a renunciar por amor, e sim por algo, por outra coisa. E não é assim que funciona com o Senhor. Então o Senhor, ele sempre vai olhar para o nosso coração, né? Por amor a Cristo, eu renuncio. Por amor a Cristo, eu vou me afastar dessa pessoa. Por amor a Cristo, eu vou deixar de fazer isso. Em João capítulo 15, versículo 9, diz assim: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. O segredo da renúncia é permanecer no amor de Cristo. Quando você entende, quando você sente o amor que o Senhor tem por você, é impossível você não renunciar a algo que tem te atrapalhado no seu relacionamento com Jesus, ou que o Senhor apenas te pediu. A gente precisa obedecer ao Senhor, e o Senhor quer que a gente obedeça por amor. Se o Senhor está te pedindo para você renunciar a algo, obedeça. Porque quando nós obedecemos, nós estamos permanecendo no amor. E esse é o segredo da renúncia, permanecer no amor. Porque quando nós entendemos e sentimos o amor de Jesus por nós, não tem como a gente não renunciar, por mais que doa. Nós só amamos Ele porque Ele nos ama. É igual um relacionamento. Você ama tanto essa pessoa, você ama tanto que você está disposta a fazer tudo por ela. Você está disposta a deixar de ter alguns amigos, porque tem certas amizades que estão ali atrapalhando o relacionamento de vocês, então você está disposta a abrir mão dessas amizades para poder continuar com a pessoa. Você está disposta a abrir mão de algumas coisas relacionadas a você. Eu faço isso daqui, mas a pessoa que eu amo não gosta que eu faço isso, então eu vou parar de fazer isso. É isso que o Senhor quer de nós. É essa renúncia. Ele não quer que nós renunciamos. Tá bom, Senhor, o Senhor tá pedindo, eu vou fazer. Não, Ele quer que nós entendamos o porquê que nós precisamos renunciar. É por amor ao Senhor. Porque o Senhor, Ele nos amou tanto. Ele renunciou por nós, por amor a nós. Porque o Jesus, ele renunciou por amor a nós. Então, ele quer essa troca, essa reciprocidade. O Senhor quer que nós sejamos recíprocos com ele. Então, se ele renunciou por amor a nós, por que nós não devemos renunciar por amor a ele? Eu sei que dói muito renunciar, como eu falei. Mas o Senhor, ele cuida da gente. E a prova disso também está em João. João 10, versículo 11, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então aqui Jesus ele está falando que ele é o bom pastor. E o que é ser um bom pastor das ovelhas? Falando de um pastor de ovelhas mesmo. Um bom pastor de ovelhas é aquele pastor que cuida das suas ovelhas. E mais do que cuidar, Jesus está falando aqui que ele é um bom pastor ao nível de dar a sua vida pelas ovelhas. E um bom pastor, ele é considerado bom pastor porque ele cuida das suas ovelhas. Então tem ovelhas que quando desvia do rebanho, se machuca, alguma ovelhinha caiu em algum buraco, se machucou, se feriu, se arranhou, sei lá, ele pega aquela ovelhinha no colo e cuida daquela ovelhinha. Então sim, renunciar dói demais. Mas Jesus, ele é o bom pastor e ele vai te pegar no colo, ele vai cuidar das suas feridas, ele vai sarar as suas feridas, ele vai te abraçar, vai beijar o seu dodói e vai cuidar muito bem de você. Lembre-se que o Senhor não quer que você renuncie por renunciar, Ele quer que você renuncie por amor a Ele.
Ele quer que você entenda que a renúncia deve ser feita por amor a Ele. Você o ama tanto que você está disposto a largar e deixar tudo por Ele, porque você o ama e porque você quer estar bem em um relacionamento com Ele. Então é esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Me siga lá no Instagram. Não esquece de compartilhar esse vídeo para algum amigo ou alguma amiga que precisa ouvir isso. Um beijo e um abraço de Jesus.